E nós vamos conversar com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bem-vindo. É um prazer falar com você e com as ouvintes e os ouvintes da TV, da Rede Brasil Atual e da TVT. Prazer é nosso em recebê-la, Denise. Ontem nós tivemos aí um dia com 3 pesquisas nacionais, a Quest mostrando o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial, chegando a 44%, 12 pontos à frente de Jair Bolsonaro. Também tivemos o IPESP mostrando a liderança de Lula com 43%, Bolsonaro com 35% e Poder Data com 44%, Bolsonaro chegando a 36%. Quer dizer, são aí algumas, o ex-presidente Lula anotando ali 44% ou 43% nas 3 pesquisas e Bolsonaro também aí oscilando entre 32% e 36%, conforme inclusive a metodologia, né? Porque são metodologias diferentes que são adotadas pelos institutos. Alguns fazem entrevistas presenciais e outros fazem entrevistas por telefone. Hoje também deve sair Datafolha, mas com base nessas pesquisas, a gente pode apontar uma certa estabilidade do cenário da disputa pela presidência da República, Denise? Eu creio que sim, Glauco. Eu estava lendo algumas análises e todas vão nessa direção. Assim, a gente tem tido uma campanha esse ano que ela já está muito definida. Acho até que a gente conversou sobre isso numa das nossas entrevistas anteriores, que a gente vem percebendo que há uma manutenção da intenção de voto, né? Que talvez seja essa uma característica a população, ela já está muito definida, ou as pesquisas vêm apontando que essa definição ela já está bem consolidada há algum tempo, e com vantagem para o ex-presidente Lula, né, uma vantagem importante em relação ao atual mandatário. E eu acho que a tendência é a gente permanecer nesse contexto. Assim, a gente tem lido algumas variações, algumas questões que podem envolver ali o último debate na Band e que talvez tenha alguma oscilação entre os indecisos, mas a gente tem visto assim que essas variações é uma campanha mais curta também, né? As pesquisas elas estão sendo bem frequentes e isso diminui um pouco essa grande alteração. Então, eu acredito que a gente permaneça com uma consolidação nesses dados, né? O Lula à frente do Bolsonaro e os dois concentrando aí a intenção de votos do eleitorado daqui para frente também. E eu escutava aqui, né, pela manhã, a propaganda eleitoral gratuita, Denise, e no horário do presidente Jair Bolsonaro tinha ali um dado momento, né, as peças que são veiculadas no rádio, elas costumam tomar uma linguagem mais popular, mais acessível, né, e ali você tinha um locutor dizendo: o Bolsonaro é cabra macho, ele enfrentou a Petrobras e os governadores. Eu achei assim, caramba, tem tanto problema nessa frase que a gente precisa até delimitar um pouquinho. Mas primeiro começando por essa denominação do cabra macho, né? Bolsonaro, na sua campanha, ele quer ao mesmo tempo conquistar uma parte do eleitorado feminino que tem uma grande resistência a ele, mas ainda assim continua apelando a um tipo de masculinidade tóxica, né? Isso não só ele, mas como todos os seus apoiadores também têm essa índole, né? Apelando a esse tipo de coisa. Como é que você vê essa tentativa do Bolsonaro de chegar em parte desse eleitorado que é refratária a ele, Denise? Eu acho, Glauco, que você chama atenção para uma questão que é bem importante, que é esta ideia de, primeiro, você trabalha com uma popularização e uma naturalização de uma ideia bastante agressiva, né, de um sujeito, muito machista, né? Então você já identifica ali o macho que é agressivo, que é violento. Então você vê que a gente ele vai construindo uma naturalização, como ele fez, por exemplo, no debate contra a jornalista Vera Magalhães. Ele agride e
ele constrói uma ideia de naturalidade nessa postura, nesse sujeito, nesse estereótipo do sujeito violento, né? Ele tem aí uma marca, eu acho que isso é um fator que, ao mesmo tempo, explica, de alguma maneira, um tipo de votação que ele recebe e todo um conjunto de ações e políticas que ele vem fazendo. Vocês estavam fazendo a matéria aqui em favor do armamentismo, isso explica uma sociedade cada vez mais violenta, e acho que nesse aspecto, o fato de as mulheres, a população negra e a população de baixa renda tá identificando no Lula não apenas a questão econômica, social, do desmonte, da destruição que o governo vem produzindo, essas também são as pessoas que mais sofrem com uma sociedade violenta, que é a característica do Bolsonaro, de naturalizar e incentivar a violência no contexto social. Vocês falaram hoje, nós temos aí 1 milhão de armas circulando, autorizadas, fora as que a gente nem sabe do mercado do submundo. Então, assim, é grave. Eu acho que é uma característica do programa dele, que expressa uma característica do que representa o Bolsonaro, de um sujeito extremista. Por isso a gente fala do extremismo e dessa identificação com o fascismo, que é uma associação, uma valorização da violência, da destruição do outro como prática política, que é também gravíssimo, e desta naturalização de uma violência que você chama a atenção do cabra macho, que é o homem hétero, violento, e que isso repercute, em geral, sempre nas mulheres, na população negra, porque a gente está vendo aí no cotidiano de uma violência policial e que transcende a policial institucional, mas também a miliciana, em que a população negra, sobretudo a juventude, está sendo dizimada. Isso a gente já comentou em outros momentos também. Então, violência contra a mulher, a violência contra a população negra, e a violência contra a população pobre, que é o tipo de Denise, a gente está com um probleminha de conexão. Vamos ver se refazendo esse contato a gente consegue solucionar. Tá? E enquanto isso a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal Brasil Atual e já voltamos. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Glauco. Caiu a linha, né? Eu acho até que agora... Não, vamos lá? Vamos seguir então, Denise, por favor? Então, Glauco, eu não sei exatamente do ponto em que a gente parou, mas eu queria, assim, numa síntese, te dizer que esse registro que você está fazendo do programa de ontem, ele expressa, na minha opinião, lamentavelmente, uma característica que é o presidente atual, o Bolsonaro, seu governo, e todo o incentivo que tem em torno dele de uma sociedade agressiva, violenta, né, contra mulheres, contra negros, contra pobres, em todos os aspectos, não só a violência bruta, a violência física, a violência armamentista, a violência econômica, do empobrecimento, da desestruturação, e os principais alvos desse tipo de comportamento, e aí isso se expressa nesse cabra macho, por exemplo, são as mulheres, né, a população negra que eu falei. Então, eu acho que é uma valorização e uma naturalização da violência, do machismo e do próprio do racismo, do machismo e dessa violência social, de uma naturalização de uma convivência em uma sociedade autoritária, né? Por isso a gente associa com essa ideia de uma sociedade também fascista, porque ela naturaliza o assassinato, ela naturaliza a destruição do outro, ela naturaliza a violência como prática política de Estado, né? Então, eu acho que fui ao extremo, mas para mim é uma síntese que identifica esse tipo de programa que enaltece figuras como o cabra macho, que é uma expressão popular, é verdade, mas que ela, no fundo, carrega essa naturalização de violência que, na minha opinião, a gente precisa enfrentar e combater, porque ela reproduz
uma naturalização de um cotidiano de violência. E também nessa mesma frase, né, dizer que enfrenta a Petrobras, enfrenta governadores, Denise, é curioso porque segue a linha de desresponsabilização do governo por tudo de ruim que acontece, né? O governo só tem responsabilidade na parte supostamente boa e não na ruim, então o governo pode, na prática, o presidente da República tem o poder de escolher a maioria do Conselho da Petrobras e também a própria presidente da Petrobras, e ainda assim ele se põe na condição de refém, mas é curioso essa questão também de enfrentar governadores, como se a função de um presidente da República fosse enfrentar governadores e não buscar, inclusive nos diversos pontos, uma concertação com eles, já que o presidente precisa governar junto com governadores, junto com prefeitos e buscar entendimentos. Então isso também é ruim, principalmente num cenário que a gente tem, onde já vivenciamos episódios de violência política, Denise, esse estímulo a essa postura de enfrentamento até com aquilo que não deveria ser enfrentado? Eu acho que ele também aí revela-se esse sujeito da violência, né? Porque é isso que se diz, assim, um Estado democrático e como o nosso, federado, as relações elas se pautam por, vou usar a palavra que você usou aqui, por uma concertação entre o governo central e os estados, né? Então, se a gente for olhar toda a discussão, inclusive que o Lula coloca como um contraponto, e a gente tem essa memória nos governos anteriores, não só nos governos Lula e Dilma, mas anteriores, você tinha com graduações e diferenças, mas as tensões entre o governo central e os estados eram tensões no sentido de ajustar essas mediações, porque não tem como numa república federativa como o Brasil, você ter o governo central brigando, tratando como inimigo o Estado, e, ao mesmo tempo, esta ideia que, de novo, é a construção de um modelo autoritário que nós guerreamos, nós lutamos, o inimigo está dentro, né, do Brasil, são os outros. Isso é grave porque você tem aí de novo, uma desconstrução de um sentido não só dessa concertação institucional, mas um sentido da mediação, da negociação, da construção de uma política comum, né? E esse tema da Petrobras é o que tem de mais falso nesse discurso, porque o Bolsonaro não sossegou enquanto ele não impôs à Petrobras a sua presidência, a diretoria que quis, a revelia, inclusive, impondo a revelia do próprio Conselho, que teve que aprovar nomes que, em condições normais, não aprovaria. Então, é mentira. A gente está acompanhando e sabe que ele impôs a Petrobras uma mudança de comportamento, né, em um contexto absolutamente eleitoral, porque daqui a 2 meses, muito provavelmente, esta imposição que ele fez à Petrobras, ela vai se reverter contra a população brasileira, porque ele não alterou a lógica da política de preços do petróleo na Petrobras, né? Então, baseada no preço internacional. Então, isso em algum momento vai repercutir e, infelizmente, vai ser mais uma repercussão contra a população. Então, a gente vive, eu acho que nesse momento, uma construção de um cenário exclusivamente para o discurso bolsonarista de período eleitoral. Agora, Denise, para a gente concluir, eu queria que você falasse a respeito da disputa pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. As últimas pesquisas têm mostrado uma concentração entre 2 candidatos aí que variam entre direita e extrema-direita, o ex-governador Eduardo Leite e o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Você acha que esse cenário já está consolidado ou existe uma possibilidade de uma candidatura de centro-esquerda ou esquerda aí para o segundo turno, como a do candidato Edgar Preto? Como que você vê esse cenário no Rio Grande do Sul, Denise? Olha, Glauco, eu acho que a gente tem uma possibilidade, sim, né? A eleição, o processo eleitoral, ele é sempre um processo em que você tem desafios
Acho que não é uma situação fácil, porque é um Estado que tem uma certa identidade com o campo de direita e se identificou muito com o bolsonarismo, mas eu creio que sim, que é possível, né? A gente tem uma presença e um crescimento da identificação e do desejo de voto no Lula, no Rio Grande do Sul, então isso é um fator muito importante. Você tem a entrada também do ex-governador e ex-ministro Olívio Dutra na chapa do Edgar, e isso também deu um volume de campanha e uma expectativa de voto maior. O Olívio entra para candidato ao Senado. Então, eu acho que é um cenário difícil, né? Mas ele não é impossível de ser revertido, sobretudo porque o Leite, ele tem uma série de medidas que ele foi adotando ao longo do seu governo que impactam muito culturalmente a sociedade do Rio Grande do Sul. Então, teve privatizações, teve perda de uma capacidade do Estado de prestar serviços, e aí você tem dados, você tem números estatísticos. Aqui no Rio Grande do Sul nós convivemos com 1.200.000 pessoas passando fome, né? Então é um empobrecimento e uma pauperização que se aprofundou durante o período do Leite. Então eu imagino que os dados estatísticos, por exemplo, de violência, nós temos um crescimento de feminicídio nos últimos anos. Então, eu acho que o Leite, ele tem muitas questões nas quais ele precisa explicar o governo e a baixa qualidade dos serviços que a população do Rio Grande do Sul recebe a partir do modelo de governo que o Leite implementou. Ele evita ser um bolsonarista como é o Onyx, né? Identificado e enaltece as políticas do governo Bolsonaro como se fossem avanços, mas eu creio que há uma possibilidade sim de haver um segundo turno entre o Edgar, que é a representação do campo democrático de esquerda, todo reunido em torno do nome dele, e uma outra representação da direita, extrema-direita, entre o Onyx ou o Leite, que hoje tem a vantagem na disputa aqui de intenção de voto. Mas eu acredito que haverá uma reprodução desta polarização nacional no Rio Grande do Sul também, no segundo turno. Denise, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Muito obrigada, Glauco, obrigada aos ouvintes e um bom dia para todas, todos e todes. Bom dia. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. E nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.